Então vamos lá. A Vanessa, como eu falei, é psicóloga, vai falar de um assunto que eu adoro e eu quero que ela venha aqui. Vem para cá, Vanessa, contar um pouquinho para o pessoal. Obrigada. Alô? Bom, falar um pouquinho para vocês antes de começar. Então, por que eu resolvi falar de neuroeducação, né? A ideia. Ensinar quem ensina, a importância de fortalecer o mindset do professor. Eu trabalho já há muito tempo com adultos, principalmente. Amo crianças, mas não costumo trabalhar com elas. E, na minha experiência clínica como coach, eu vim vendo o quanto os adultos acabam tendo dificuldade de fazer uma série de ações, de desenvolvimento, de continuidade no que eles se empenham em fazer e, muitas das vezes, sempre voltando para a fase da infância, por questões traumáticas, por questões, às vezes, em geral, da infância, psicossomáticas, enfim, que traziam uma grande dificuldade dele em conseguir ir adiante se desenvolver. E vim, né, ao longo de um bom tempo trabalhando com o Thiago na Infinity, enfim, fazendo a formação, inclusive, de neurocoach, e o quanto a questão do mindset é um diferencial. O quanto, quando a gente tem segurança e está tranquilo e sabe o que a gente quer, a gente vai lá e consegue. Não tem não vencer. Né? A gente costuma dizer que o plano B é fazer o plano A dar certo. Né? Então, o mindset faz toda a diferença. Então, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para trabalhar com essa criança? E comecei a pensar e pensei, não, mas vai ser um trabalho muito lento. Eu vou demorar muito para conseguir atingir um número de pessoas que eu gostaria de atingir. Então, eu pensei no docente, principalmente de séries iniciais, onde ele vai, acredito, tendo um mindset fortalecido, ele vai conseguir atingir as crianças com muito mais impacto do que a gente tem feito. E por que isso? Né? Porque, às vezes, é um incentivo, algumas colocações que a gente pode fazer ao longo desse trajeto que podem fazer a diferença lá na frente, que fazem. Né? O Thiago até mostrou ali a lâmina dele. Adoro aquele vídeo, aquela lâmina que ele faz analogia com a garrafinha d'água, né? De o quanto a gente espera que um adulto tenha uma entrega excepcional, excelente, mas ele não teve essa estrutura, ele não teve essa base, esse desenvolvimento lá no início do ano da vida dele. Então, vamos lá. Todos já devem ter ouvido, então, que a solução para o Brasil é a educação. Não sei vocês, mas eu ouço isso desde sempre. Né? E eu concordo. Mas antes de falar de educação, eu queria mostrar para vocês algumas reportagens falando sobre isso. Tá? Então, aqui mostra na Isto É, a educação é a solução. Então, esse é um estudo do Prêmio Nobel de 2008 de Economia, do Paul Krugman, onde ele traz que a capacidade de um país melhorar o seu padrão a longo prazo depende, inicialmente, da capacidade de desenvolver isso a cada produção para o trabalhador. Quando eu ouço isso, me remete à infância. Né? Se a gente quer um trabalhador fortalecido, que tenha condições de trabalhar e ter esse diferencial, a gente precisa ter a base mais alicerçada. Por isso, pensando na criança sempre. Essa aqui traz, então, a educação é a solução para problemas sociais no Brasil. Quantos de nós aqui, né, a gente acaba culpando o governo, às vezes falando de corrupção, de as pessoas não cumprem o que tem que ser feito, o governo, mas e a população em geral? Como que a nossa educação interfere nas nossas rotinas? Né? O quanto a gente, muitas vezes, não devolve o troco, estaciona no lugar proibido. Para mim, isso é educação. Né? Isso vem muito alicerçado na educação. Essa outra reportagem, então, traz que a única solução para o Brasil também, que a educação é a única solução para o Brasil, onde a entrevistada ela traz com bastante importância de investir na formação dos professores, né? Informação como um todo, né? E eu reforço a formação, principalmente de séries iniciais, onde a gente, hoje em dia, os professores dessas séries, eles não têm a exigência e, muitas vezes, não têm a necessidade de ter tanto estudo quanto um professor de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Mas é justamente ele que vai tratar da base dos adultos que vão se formar em seguida, que vão crescer, né, no caso. E aí? E a vida de um professor, ela é fácil ou ela é difícil? O que vocês acham? Trouxe aqui, então, o professor na segunda-feira, né? Bem disposto, disponível. E ele na sexta?
Quem trabalha com desenvolvimento humano, né, que gosta de pessoas, sabe o quanto a gente se envolve, né, e esse envolvimento ele é muito mais do que simplesmente ir lá e cumprir uma carga horária, receber um baixo salário, mas sim o quanto alimenta ver o desenvolvimento do outro, né, o desenvolvimento de uma criança, de um adulto, o quanto isso alimenta a gente e faz a gente ficar bem. Bons professores se entregam emocionalmente, entendem a sua responsabilidade, né? E isso gera um desgaste muito grande de energia, né? Não é um desgaste físico. Eu diria que o desgaste mental parece até que é maior o impacto do que o físico, né? E esse desgaste mental, nosso cérebro, para poder trabalhar, ele consome 25% de todas as calorias que a gente consome. Em quase todas as profissões, a repetição gera memória de trabalho. E as tarefas tornam automatizadas, consomem menos calorias. Um exemplo bem fácil, bem bacana, é o exemplo de dirigir, né? Quando a gente começa a aprender a dirigir, não sei vocês, eu fazia checklist até para respirar, né? Lembra de respirar, né? Não só trocar a marcha e dar continuidade. Mas depois de 5 anos, a gente trabalha isso no automático. No trabalho também. A gente desenvolve o conhecimento daquela atividade e ela fica automatizada. Mas, mesmo com muita experiência, o trabalho de um professor ele não se torna automático, né? Não tem como, principalmente por todo esse envolvimento e esse amor que ele tem por esse trabalho, esse desenvolvimento com o outro. Trazer aqui para vocês, então, agora, 3 dados reais sobre a vida de um professor no Brasil. Vamos lá. O professor ganha mal. Quem já ouviu falar? Alguém discorda de mim aí, nessa frase, nessa afirmação que eu fiz, né? Mas eu fui pesquisar e me apavorei mais ainda, né? Que o professor no Brasil ele recebe quase 70% menos do que os professores de países desenvolvidos. Citei alguns aqui, mas essa discrepância ela é muito grande. A gente aqui também tem um não incentivo a qualificar o professor de séries iniciais, né? Hoje em dia, a reforma lá na Finlândia já é o contrário. O professor, para dar aula para séries iniciais, precisa, no mínimo, ter mestrado. Né? Claro, uma reforma desde 1970, mas já vem trabalhando isso e percebendo o quanto esse impacto ele é necessário e é a base para acontecer. São pouco valorizados. 12,6%, apenas 12,6% dos professores no Brasil se sentem valorizados pela sociedade. E a média global é 31%. Eu achei muito baixo. Não bastasse isso, essa questão de valorização, até eu acabei não colocando em slide, mas os professores também têm um índice alto de violência em sala de aula. Né? Eu tenho uma pesquisa que era específica de São Paulo, do ensino de rede pública, que pelo menos 44% dos docentes já tiveram violência em sala de aula. Aí, violência verbal, violência física, todos os tipos de violência dentro dessa pesquisa. Pudera, né? A gente mora num país que o treinador de futebol é chamado de professor e o professor é chamado de tio. Né? A gente brinca, mas acaba, né, um meme forte que a gente acaba levando mesmo, né? Terceiro ponto, então, a importância do papel do professor. Ele não é reconhecido, ele não tem a valorização que ele deveria ter. Não sei se dá para ler ali, onde os pais, aqui do lado de cá, eles trazem que notas são essas, questionando a criança, e do lado de lá, cobrando o professor. Por que alguém em sã consciência seria um professor no Brasil? Né? Por que vocês acham? Eu entendo justamente por essa responsabilidade, por entender e por amar o desenvolvimento das pessoas, né? Eles enxergam isso como uma missão de vida. O professor medíocre conta, o professor comum explica, o professor mostra, o bom professor, mas o professor excelente ele inspira. Quem aqui não... Eu, pelo menos, na minha trajetória, né, profissional ou pessoal, isso sempre veio muito forte, né? Na área do coach, eu trabalhava principalmente com a área de carreira e vinha muito a influência dos docentes na vida daquelas pessoas, independente do grau. Claro,
bastante, eu diria, um percentual grande da graduação. Né? Quem teve na graduação de até tendências dentro de áreas de trabalho, dentro da sua linha de trabalho, a ver com o que o professor ajudou a influenciar, ou despertou nele, né, naquela profissão. Quando falamos, então, em solucionar os problemas do Brasil com a educação, a gente precisa, então, entender um pouco mais da causa, buscar isso. Né? Betinho já trazia uma frase: se não vejo na criança uma criança, é porque alguém a violentou antes. E o que vejo é o que sobrou de tudo que lhe foi tirado. Por isso, essa questão de ir na base. Vamos lá. Quero trazer, então, 3 aspectos de extrema importância na educação infantil. Tá? Então, a gente vai começar com a parte mais importante. A criança. Trouxe alguns dados aqui que, por mais que eu conheça e tenha pesquisado, eles sempre me surpreendem. Né? Que até os 6 anos, 90% das sinapses cerebrais são formadas. Até os 4 anos, a criança já alcançou mais da metade do potencial mental que ela vai ter quando adulto. Trago uma imagem aqui de uma pesquisa onde mostra os cérebros de crianças de 5 anos. É notória a diferença, né? E que diferença que é essa? Crianças negligenciadas emocionalmente possuem 30% menos massa encefálica. Gerando baixo desenvolvimento, como se tivessem sofrido transtornos pós-traumáticos. O sistema de sobrevivência dessas crianças, elas ficam tão ativas que o processo de desenvolvimento é substituído pela vigilância e pela busca de segurança. Não tem como se desenvolver. Precisa estar ativo e atento para, pelo menos, sobreviver. E isso gera inúmeras questões na vida adulta. Claro, a gente, com estímulo, a gente pode desenvolver, mas tem coisas que... E por isso, né, não é que no estímulo não possa ajudar a desenvolver, mas se a gente for na raiz, na base, esse trabalho posterior ele vai ser com mais eficiência ao longo do que for atendido. Também, na minha experiência, tanto clínica quanto de coach, né, problemas psicomáticos, resultam em questões não superadas, e a maior delas é sempre na infância. Quem de vocês não conhece, imagino que sim, pessoas que vocês veem um potencial, que vocês acreditam nela, compreendem o trabalho que ela desenvolve, e ela, por questões que, às vezes, quando a gente não tem a proximidade, a gente não entende o porquê que ela trava, porquê que ela não dá continuidade e não segue. Né? Então, é justamente vendo isso. Por isso que eu linko tanto o mindset quanto a criança. Porque o mindset é o que vai determinar justamente o que a gente acredita que a gente tem condições de fazer. E, aliados isso, no momento que a criança está em plena fase de receber, né, receber conhecimento, receber informação, isso vai alicerçar esse desenvolvimento. O desenvolvimento do córtex pré-frontal ele acontece dos 3 aos 12 anos. Então, a gente exige e cobra das crianças coisas que, muitas vezes, elas não têm condições de nos entregar. Mas, também, muitas vezes, a gente não sabe disso. A gente não é ensinado sobre isso. Ninguém explica para o docente, muitas vezes, ou até para um pai, para uma mãe, que aquele tipo de exigência não tem como, aquela criança não tem condições de entender. Mas ela entende, como o Maurício trouxe, ela entende a dor que isso gera da cobrança depois. Né? O tapa ele não lembrou, mas ele lembrou do sentimento que aquilo fez. Então, essas marcas, esse sentimento, ele fica. E esse que é muito mais difícil da gente trabalhar depois. Até Pitágoras dizia isso, né? 500 anos antes de Cristo. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Estava pensando antes de começar, enfim, até tentei não trazer só Freud, né, nem trouxe ele aqui, mas o quanto diversos educadores, e o Freud, o pai da psicanálise, traz isso com muita propriedade, mais de 100 anos atrás, o quanto a gente tinha que olhar para as crianças e entender a raiz das coisas que tinham no envolvimento e nas relações afetivas que essa criança estabelecia, principalmente nos primeiros anos de vida. Agora a gente vai falar um pouquinho, então, o segundo ponto, o papel da escola na educação. Trouxe um videozinho para vocês. Tem som? A grande revolução. O mundo em que vivemos passa por mudanças cada vez mais rápidas e a gente mal consegue acompanhar.
A grande revolução tecnológica a que assistimos e de que tomamos parte é acompanhada de outras grandes e pequenas revoluções. Novos comportamentos, novos trabalhos e empregos, novas formas de viver e pensar. No entanto, aparentemente à margem disso tudo está a escola. Enquanto tudo muda numa velocidade por vezes assombrosa, a escola parece parada no tempo, ou então mudando de modo muito lento. Crianças e jovens nascidos no período mais estimulante da história do planeta, acostumados com a rapidez e a facilidade de acesso à informação e à comunicação, são obrigados, todos os dias, a sentar numa carteira e assistir aulas de um modo quase igual aos seus antepassados no século XIX. A escola, criada nos moldes do exército e das fábricas, com filas, campainhas, horários rígidos, serviu aos interesses da Revolução Industrial e permaneceu em sua estrutura praticamente a mesma. Aparentemente, esse modelo arcaico da escola é um problema de dimensões globais. Escolas que priorizam, sobretudo, as ciências exatas em detrimento das ciências humanas, escolas que desestimulam a criatividade, não são privilégios só do nosso país. No Brasil, no entanto, temos como agravante o descaso do poder público frente ao nosso sistema educacional e o fato de possuirmos medidas de avaliação perniciosas como o vestibular. Apesar das tentativas de diminuir a sua influência, o vestibular é ainda um grande objetivo dentro da nossa estrutura escolar e, portanto, um fator determinante da incompetência dessa mesma estrutura. Estimula a decoreba de fórmulas e datas em vez de propiciar o pensamento crítico e criativo. Outro ponto é de que a escola é quase sempre a nossa primeira experiência de sociedade fora da família, o nosso primeiro ensaio no mundo. Portanto, é papel dela também ensinar a conviver, a se relacionar e a trabalhar em grupo. E não como frequentemente acontece, estimular o individualismo e a competição em vez da cooperação. Mesmo sabendo que a escola está tão ultrapassada, talvez seja injusto dizer que ela não está mais dando certo. Talvez a verdade seja que ela nunca deu certo. Que o digam as gerações e gerações de meninos e meninas que passaram por ela e se viram desestimulados e por fim privados de usarem uma qualidade muito comum na infância, a curiosidade. Talvez os grandes gênios e inventores da história não se criaram por causa da escola, mas apesar dela. Talvez esteja na hora de escutarmos a voz das crianças e adolescentes de todos os tempos e darmos enfim razão a eles. Sim, a escola é um saco. Claro que não se trata de abolir a escola, mas sim de repensá-la, de usar uma mudança total de paradigma. Que tal uma escola que não seja tão rígida em sua estrutura, uma escola que não pareça uma fábrica, ou até mesmo uma prisão, que não incute em seus alunos tanto medo de errar, uma escola que estimule a habilidade de ver diversas possibilidades, ao invés da visão rígida e linear, que incentive a procura do conhecimento através de todas as formas possíveis, que ensine para a vida e não só para o vestibular. É possível que a nossa geração seja aquela que vai fazer a grande mudança. E eu não posso deixar de pensar em que mundo diferente e tão melhor nossos filhos poderão viver, se a gente tiver, enfim, a coragem e a competência de fazê-lo. Então a gente vai falar do professor agora, que completa, então, essas três questões como importantes. O caminho para resolver o problema da educação infantil é o fortalecimento do mindset do professor. As minhas pesquisas estão apontando para isso e eu quero validar isso, enfim, que justamente se esse profissional tiver o mindset dele fortalecido, ele vai ter condições de, entre aspas, contaminar, uma boa contaminação, todas aquelas crianças que vão estar ali com ele em desenvolvimento. Falei mindset, mas vocês ouviram mindset ao longo do dia de hoje, né? Mas, enfim, mindset é a forma como cada pessoa enxerga o mundo, como ele é composto de valores, crenças, experiências, boas ou ruins, né? A gente pode falar um exemplo bem simples, aquele copo meio cheio, meio vazio, como é que a pessoa enxerga as coisas, como é que ela entende o mundo, né? A forma que ela entende. Então, é possível trabalhar, sim, esse mindset de uma forma que ele possa ficar mais fortalecido. Professor com mindset fortalecido, então, poderia ser várias formas, várias questões. Eu escolhi 3 para poder falar mais delas, ao longo desse ano. Compreender a importância, então, da educação infantil, de extrema importância que esse docente ele tenha, capacitar esse profissional, com conhecimento técnico, mas conhecimento de prática, conhecimento fortalecendo o mindset dele para que ele saiba conduzir, mesmo com tantas adversidades, com tantas dificuldades que ele enfrenta no mercado. Então, a ideia é poder trazer isso para vocês no final do ano, lá em dezembro. E isso aí. Muito obrigada.